Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Bom dia, boa noite para quem for vendo o vídeo. Fiquei devendo para vocês aí um vídeo de explicação a respeito da adaptação do câmbio ali 16S na brejeira. Daí eu anotei alguns pontos aqui, alguma coisa assim a respeito, tá num caderno aqui, um rascunho. E vou tentar fazer um vídeo até breve aí para explicar para vocês aí o que eu fiz de adaptação lá, né? A adaptação em si até é bem simples, não é difícil, né? Daí já teve pergunta por que eu troquei, né? O câmbio original por esse 16S e algumas dúvidas a respeito de como foi feita a adaptação. Já vi vídeo no YouTube aí, não lembro o canal, já faz tempo que sempre quando eu vou fazer alguma coisa eu pesquiso bastante, às vezes em fórum de bate-papo, em vídeo no YouTube, vários meios pela internet aí, daí para tentar fazer alguma coisa e não tomar decisões erradas para não ter prejuízo, né? Daí o primeiro motivo aqui que eu marquei, a primeira coisa que nós vamos falar, por que o câmbio 16S e não o original, né? Então, a 1519 ela foi desenvolvida em cima de um cavalo mecânico para puxar a carreta de 2 eixos. O CMT dela é para 32 toneladas, né? Então não é um caminhão para muito peso, um cavalo mecânico para muito peso, mas também não é um caminhão leve, né? Médio, pesado, sei lá como que chama aí o modelo dela, ou como que seja, não entendo muito disso, né? Só que ela é lenta, né? Que é para puxar peso, o câmbio é 6 marchas de engate seco, é um câmbio muito robusto enquanto ele estava bom, né? Mas o câmbio dela tava com defeito, ela tava estralando a ré e a segunda também ficava estralando. Andava, mas tava com esses defeitos. Daí quando ela veio pra cá, eu comecei a mexer, desmontei, tirei o câmbio fora, abri a caixa de câmbio, daí não tava bom, tava com, né, dente quebrado da engrenagem da segunda, no carretel fixo, né? Daí teria que trocar o carretel inteiro, é muito caro, não sei nem se acha fácil, às vezes por causa de ser um câmbio que saiu muito pouco, né? Mais nesses cavalos mecânicos saiu, nos 2220, que era traçado, caminhão mesmo. Daí os ônibus já usam o câmbio com sincronizado, não é o mesmo câmbio. Daí seria bem difícil de peça, né? E como ela é um caminhão, a intenção não é ter extrema força, para mim, pelo menos o meu serviço, né? Se fosse um caminhão para madeireiro, às vezes um caçamba, seria interessante puxar muito peso, né? Em trajetos curtos seria interessante o câmbio de 6 marchas. E um câmbio comum aí que usa no motor 366, outros motor, o câmbio do 24250 até é um câmbio que o povo usa muito nas muriçocas e adaptar, o câmbio Eaton, né, de 6 marchas, só que é um câmbio fraco para a potência do motor, né? Daí eu sempre tive a intenção ou ponhar o câmbio da 1525, que é um câmbio de 8 marchas, 2 caixas, sem reduzida, ou que também é um câmbio difícil, né? Que eles falam, eu acho que o 8GP, alguma coisa assim, é o modelo dele. É um câmbio desse 16S sem a reduzida, né? Daí ele ficaria só 8 marchas. É um câmbio bom também, só que muito difícil de achar porque saiu poucos modelos. Tem, eu acho que, se eu não estou enganado, tem uns Constellation que é assim, 2 caixas. Eu não entendo tanto de caminhão assim, né? Eu vou alguma coisa que eu pesquisei e vi, que é alguns câmbios sem reduzida. Esses câmbios grandes, com reduzida na caixa, normalmente é em cavalo mecânico ou em caminhão quarto eixo de fábrica que eu já vi, né? São caminhões pesados, né? Para bastante esforço. Até optar por um câmbio assim, para ter uma resistência, durabilidade, né? Às vezes seria bem mais barato um câmbio mais simples, só que às vezes não teria a resistência que tem um 16S desse, né? Eu tirei esse câmbio 16S, ele é original um 16S 130, tava num cavalinho Volvo, daí não sei qual o modelo certinho, né? Tava no cavalinho Volvo, tava tentando lembrar aqui, eu não dá pra saber bem o modelo dele lá. Tava num ferro velho, né, aqui na região minha aqui. Até na hora que eu for lá no ferro velho de novo, vou gravar um vídeo lá pra mostrar pra vocês o que tem de coisa lá, um ferro velho bem grande. Daí eu comprei esse câmbio lá,
como um câmbio bom, que na realidade ele era um câmbio bom sim, só que sem revisão, né? Daí, o que que aconteceu? Chegou aqui, trouxe o câmbio, liguei ar nele, testei, tava funcionando tudo, engatando reduzida, trocando de caixa, tudo as marchas, beleza. Vou tirar as medidas. O eixo piloto, ele é da estria mais grossa, né? Daí já teria essa diferença, mas na questão da estria é só trocar o disco, que é fácil. Eu já comentei em outros vídeos aí, tinha que trocar a embreagem dele que estava estragada, o platô de disco e o volante eu mandei para recondicionar, né? Não foi comprado nova, tem uma firma em Londrina que eu já faço embreagem há bastante tempo, fica boas as embreagens que eles fazem, tem aguentado. Na verdade, das que eu montei até hoje, nunca precisei mexer em nenhuma delas, todas estão trabalhando. E daí eu esperei para mexer no câmbio, já ver a questão do eixo piloto, né? Até ainda bem que eu não fiz antes, porque não tinha perdido o disco, ter que ter feito outro. Daí até aí tranquilo. Fui tirar as medidas, a capa seca não dá certo, esses motor 355/5, a parte de furação que vai na capa seca do câmbio, ele é fixa no motor, não é igual aos 366. Eu acho que o único motor de linha de caminhão diesel até hoje que eu vi é só esse que é assim, com a caixa seca fixa no lugar ali em volta do volante, todo eles trocam. Daí eu teria que usar a capa seca, mas como ele já usa um câmbio 16S no o câmbio 6 marchas, já estava com câmbio ZF também, o 16S ia dar certinho na capa seca. Eu tive que desbastar um cantinho ali só que pegou na bomba de óleo do 16S, mas encaixou a furação tudo perfeito, em volta do o centralizador da caixa, tudo certinho, não precisei mexer em nada. Daí partiu para as adaptação. Tirei a medida do eixo piloto, tudinho, que tava lá no o câmbio que já era do motor, né? E daí tirei a medida com a capa seca do meu motor montada no câmbio, tive que encurtar o eixo piloto. Daí que começa um pouco mais da dificuldade. Eu vi vídeo já no YouTube, eles encurtando o eixo piloto montado, ergueu a caixa de câmbio, acredito com um guincho, girafa, alguma coisa no câmbio, prendeu ele ali e usinou, preso no eixo piloto montado no câmbio. Tem como, mas você vai ter que achar um torneiro que aceita fazer isso, né? Porque o problema maior é você gastar com a mão de obra para desmontar o câmbio. O meu eu mesmo fiz, daí preferi mexer. Peguei, desmontei tudo ali, o eixo piloto ele tem um casal de engrenagem que seria o fixo normal igual o eixo piloto, e um segundo casal que é da reduzida. Ele não é um eixo piloto comum. A reduzida desse câmbio ele é feita no eixo piloto. O eixo piloto consiste em 4 engrenagens. 4 no carretel, 2 engrenagens no carretel fixo e 2 de engate, que seria a simples reduzida no câmbio ali. Mas em si é simples o serviço. Você levar para um mecânico, ele desmontar a caixa de câmbio, tira o eixo piloto, corta, aqui já foi 3 centímetros que eu encurtei e afinei para encaixar no rolamento. É simples, mas vai depender do motor aí. É fácil de tirar essas medidas, não é difícil, né? Você só mede, eu ponhei uma régua em cima da face da capa seca e medi o eixo piloto tá passando 10 centímetros. Daí montei a capa seca na outra caixa, medi, tá passando 13, então vamos tirar 3 centímetros, deixar 10 igual no outro. E a grossura do centro, no rolamento ali atrás da embreagem, você vai deixar a ponta do eixo piloto a mesma coisa, não tem segredo nenhum. É bem de boa essa parte aí. Tranquilo. Daí vamos para a próxima parte. Por que uma caixa 16S 130 coloquei ali e não outra caixa? Como eu falei, o caminhão, eu não preciso de tanta força nele e preciso desenvolver um pouco de velocidade, né? É um motor grande, tem fama de beberrão, que é mesmo, o motor ele tem 9 litros, 6, não é um motor pequeno, né? É um motor de um cavalo mecânico. É um motor maior em cilindrada do que o motor de uma P310 no Scania, que eu acho que tem 9,3 litros. É um motor que consome bastante diesel, só que ele tem quase 100 kg de torque, ele original só turbinado, é um motor bem forte, né? Daí em baixa rotação ele já tem bastante força. Daí um câmbio com bastante marcha e um complemento com um diferencial longo, que é o diferencial 12 por 44 que eu estou usando ali, dos ônibus rodoviários, é só coroa e peão, né? A carcaça é a mesma do caminhão. Daí ficou um conjunto bom, porque eu tenho bastante força nas primeiras marchas
e tem um caminhão longo em 16ª marcha, que seria a 8ª simples, que vai andar bem, não vou precisar acelerar muito para ter um desenvolvimento. Para mim andar aí uns 80 por hora, eu vou andar com o giro bem baixo. É uma parte boa, só que envolve outras coisas, né? Para andar com o giro baixo, eu tenho que ter radiador grande, ventilação grande, bomba d'água boa, para refrigerar bem o motor, né? Porque com giro baixo ventila pouco o sistema original. E daí você vai aquecer o motor na subida, não vai ter que ficar reduzindo marcha, vai ficar a mesma coisa do outro câmbio. Beleza. Daí temos um câmbio 16S 1650, que seria um câmbio com overdrive, né? Ah, por que não um câmbio com overdrive? O que você vê falar de mudança de câmbio, caminhão para andar mais, é overdrive na internet. E todo mundo quer instalar um overdrive e acha que é a maior das maravilhas, né? Mas assim, num câmbio de 6 marchas, com a sexta com overdrive, beleza. Você vai alongar um pouquinho mais o câmbio, vai funcionar bem ali nos seus limites, né? Mas para o meu caso, eu não concordo muito com câmbio com overdrive. Prefiro um câmbio com direct price, que vai ser esse modelo que é 1 para 1, a saída final do câmbio, né? A mesma rotação do motor é o que sai para o cardan. Por quê? Você imagina comigo, um caminhão velho ou um caminhão novo tem problema com vibração de cardan, tem que balancear cardan, estoura a cruzeta. Um câmbio com overdrive, o que ele vai fazer? Para ter mais velocidade no caminhão, vai rodar mais rápido ainda o cardan. Girando mais rápido é mais vibração, mais problema com rolamento central de cardan, mais problema com cruzeta e por aí vai, né? Daí eu prefiro particularmente usar um câmbio com 1 para 1, né, que seria o caso do Direct Price, do que usar um câmbio com overdrive por o que esforça no cardan. Eu uso um câmbio com a relação normal e um diferencial mais longo. Eu ainda tenho uma primeira reduzida boa, porque o câmbio com overdrive, o que acontece? No 16S, eles mudam as duas engrenagens do piloto. Daí a reduzida se torna a simples desse câmbio, e a que seria reduzida é trocado por um casal de engrenagem maior para aumentar a rotação. Ele não aumenta só a última marcha, né? Ele vai aumentar todas as outras marchas. Daí todas as marchas simples vai ser mais longa e a reduzida vai ser a simples desse. Daí vai pesar para sair, às vezes num lugar ruim, com peso, né? Então não vejo assim um custo, a não ser quem quer andar leve e correr muito e assumir os problemas com vibração de cardan que dá com o giro maior no cardan, né? Para mim não serve a isso. Eu prefiro um diferencial um pouquinho mais longo, o caminhão com muito mais força de saída, e não tenho caminhão para carreira, para postar corrida, essas coisas. Eu preciso de um caminhão que seja forte para subir uma subida e que leve ele ande bem com um consumo razoável, né? Então, por isso, um câmbio 16S 130 ou 1300, que é o mesmo câmbio, só mudou a fabricação de ano, tanto que o meu, quando eu abri para fazer manutenção, falei no outro vídeo, trocar o eixo piloto, tive que revisar o câmbio inteiro, porque tinha uns machucadinhos na engrenagem da segunda marcha também. Daí fui lá, falei com o dono do ferro velho, que eu comprei, ele falou, ó, o que tem de peça aqui, você pode pegar qualquer coisa e montar teu câmbio. Tá à tua disposição, não vou te cobrar nada mais. Pra você ver que é um cara gente boa, honesto no que fez, né? Ele me vendeu um câmbio sem garantia, mas que funcionava. Não tinha nenhum cavaco de ferro, o câmbio era bom mesmo, mas acredito que alguma vez na vida dele ele deu esse problema, machucou as engrenagens e o antigo dono não trocou. Eu fui na ZF, autorizada em Londrina, que é a Tietê ali, comprei todos os rolamentos original do câmbio, eixo piloto, o rolamento da quarta marcha, que é o rolamento que mais dá problema, é um casal de rolamento bem caro, foi trocado. Eu troquei a engrenagem da quarta, que ela estava ruída por dentro nesse rolamento, também eu peguei no ferro velho lá outra engrenagem boa, peguei o carretel completo, com todas as marchas, na verdade, do 1300. É igualzinho do 130, não muda nada. O povo fala, o câmbio 1665 é mais reforçado, ou 1300, ou 130 é mais fraco. Não muda nada, é a mesma coisa o câmbio por dentro. A diferença do 1650 para o 130
é as duas engrenagens mais longas no eixo piloto, só isso. As engrenagens por dentro tudo igual, o jogo de junta é tudo igual, tudo os reparos tudo igual. Você pode pegar o 1650 tudinho, as engrenagens, e montar dentro da caixa de um 130, que vai ser igual. Daí o que tem de mais fraco num 130, quando ele é de uma 1934, 1933, é o eixo piloto mais fino, que seria igual ao do meu caminhão. Mas o eixo piloto, você põe esse que é o mesmo da 35 ou do Volvo, esse eixo piloto mais longo, mais grosso, que seria um eixo piloto mais reforçado, né? Daí, essa parte eu acho que dá para entender bem, né? O porquê de eu usar esse câmbio. E vamos para mais coisa, ó. Agora, no que eu adaptei mais ali, que eu falei foi o eixo piloto, tive que encurtar. Daí, o que eu mudei mais? Eu quis usar o eixo piloto mais grosso, daí o guia do rolamento da embreagem ali, a capa ali da bomba de óleo, é grosso também por causa do guia do rolamento. Se eu tivesse usado um eixo piloto fino, com o corpo fino ali da 1934, 1933, era só apanhar a capa seca, com o rolamento de embreagem do meu motor ali mesmo, ia funcionar normal. Mas daí, o que eu tive que fazer? Encurtei o eixo piloto, troquei o disco de embreagem por um próprio para aquele centro do eixo piloto, e daí comecei as adaptações. Eu usei o servo de embreagem a ar do Volvo, que já tinha adaptação na caixa. A única coisa que eu precisei fazer era o quê? Eu peguei o eixo do garfo da embreagem do Volvo, com um rolamento, e levei no torno, mandei abrir a bucha, que o eixo da embreagem do 355 ali, com o câmbio 6 marchas, ele era com bucha. O torneiro reabriu a bucha, e na medida do rolamento, que ela era maior que o rolamento, daí já ficou o acoplamento certinho pro rolamento, colocou uma chaveta ali e ficou belezinha. Não saía. E embaixo, na ponta dele, foi cortado, porque ele era mais comprido, né? E feito uma bucha de bronze na ponta, eixo ali na mesma grossura dele, para manter a folga. O garfo ficou curto e ele não entrava porque o eixo lá era bem mais grosso da 1519 original, né? Daí o que eu fiz? O torneiro fez uma bucha de aço 1045 para mim, com 4 furos com parafuso Allen sem cabeça, né? Aqueles autotravantes já tem tipo um estriadinho na ponta dele para travar no eixo. Fizemos uma cavinha no eixo e eu peguei o garfo que eu tinha aqui já da 1519 para usar, que ele dava certo ali, e soldei no pino. Ficou não soldado o garfo, foi o próprio pino soldado no pino que passava por dentro lá, que daí deu o tamanho que eu precisava certinho. Não ficou soldado nada de ferro fundido, foi só mesmo nas peças de aço ali comum, não vai quebrar solda, foi bem feito tudo no eletrodo 718. Daí eu uso esse garfo adaptado, né, com o eixo do Volvo, com o rolamento, fica mais macio ali para o funcionamento dele, e o rolamento do eixo piloto ali é o rolamento do Volvo mesmo, que o corpo dele é mais grande, tem a engraxadeira ali, tudo certinho. E ficou funcionando certinho, muito macio. Ele tem uns quadradinhos que deslizante no rolamento ali, para não ter desgaste na peça. Ficou muito bom. Daí o rolamento, o colar do disco é a mesma medida, não mudou nada. O encosto dele no colar é igualzinho. Daí fez o platô original da 1519, um disco com a estria do câmbio 16S e retificado o volante, e ficou o conjunto perfeito ali. Beleza, aí não tem mais adaptação nenhuma. A única coisa eu mostrei no vídeo anterior lá, que eu abaixei um pouquinho o suporte do atuador de embreagem do Volvo, para ficar com a embreagem a ar, né? E o bracinho ali do garfo eu usei por fora o mesmo do Volvo, tudinho, tranquilo. Os calços do motor é os mesmos do motor da 1519. O câmbio ele tem ali no vídeo na filmagem lá no caminhão. Vocês vão ver que ele tem um reforço por baixo na traseira dele ali, que são os coxinhos para suportar o peso do câmbio, que já tinha no Volvo. Eu adaptei, usei uma parte do coxinho da 1519 e uma parte do Volvo,
e fiz ali para não pesar muito, né? Que esses câmbios, na verdade, não tem coxinha traseira. Eles põem esse reforço aí para não quebrar a capa seca, ficar esforçando muito ali, né? Daí vamos mais para frente. Agora o cardan. O cardan, eu usei a parte da luva ali onde vai a cruzeta do 1519 e um pedaço do cano e a cruzeta do Volvo montado na caixa ali, porque a furação é bem diferente. Eu poderia ter refurado ali a flange e colocado da 1519 direto, só que como eu ia ter que encurtar o cardan, porque o câmbio é bem maior do que o outro, né, mais comprido, eu tive que encurtar o cardan um pouquinho, e daí eu já aproveitei e usei a cruzeta do Volvo, que é muito mais reforçada e já ia dar certinho ali, tava com os parafusos tudo no jeito. Foi usado um pedaço do cano do Volvo com cruzeta e o torneiro fez uma bucha e acoplou na luva da 1519, que também não é uma cruzeta muito pequena já. É um serviço bem simples de cardan, emendar um no outro ali. Acredito que qualquer torneiro que faça um serviço bom, alinha ele certinho e fica bom. Daí outra coisa, a alavanca. O mais complicado, eu acredito que seja a alavanca. Dependendo do modelo de câmbio 16S que vocês pegar aí, pode ser que seja diferente. Porque tem alavanca da 1935 mesmo, ela é para um lado e esse do Volvo é para o outro. Eu acho que alguns Constellation, os 310, aqueles bobzinhos mais antigos, Titan, é com a alavanca igual ao do Volvo. Para mim, eu prefiro esse modelo de alavanca igual ao do Volvo, que ela já tem a parte trambulador ali, o sistema de bucha, os terminalzinhos que tem nela ali, é bem resistente. Eu acredito que seja melhor. Daí a única coisa que eu fiz ali de adaptação, eu cortei a alavanca, baixei ela mais ou menos uns 3 a 4 centímetros, e esse mesmo pedaço que eu cortei dela para baixar, eu alonguei ela para o lado, para a direita mais ali, olhando quem está sentado no banco, de frente com o volante, um pouquinho mais para a direita dela, ela ficou bem confortável de engatar as marchas tudo ali. A troca de marcha dela é bem mais curtinha do que o câmbio de 6 marchas da 1519 original. Ficou perfeito. O botão já trouxe junto, a parte de ar ali do Volvo veio todo junto. O sistema de embreagem, a ar, né? O servo veio tudo certinho. Usei o atuador do Mercedes mesmo, que nem as pedaleiras que eu adaptei ali do 1721, os caminhãozinhos cara chata, né? E ônibus, usa aquele sistema de pedaleira. Coloquei um cilindrinho de embreagem a óleo no pedal, ele manda o óleo pro servo, o servo aciona o ar e aperta a embreagem. Muito macia, você aperta com um dedinho só da mão, a embreagem é muito macia. E acredito que não tem mais, é simples essa parte da adaptação. É um câmbio bem pesado, vai diminuir a capacidade de carga em balança do caminhão, só que é um câmbio resistente e tem muita opção de marcha. Quando eu ponhar ele para andar na rodovia, eu preciso pôr pneu, mais umas coisas melhor, para-choque para poder andar na rodovia. Acredito que logo vai sair esse vídeo. Daí a gente vai ver a diferença de velocidade entre uma marcha e outra, que é bem pequena. Então eu não preciso esticar o giro do caminhão lá nas últimas para botar uma marcha a mais para o caminhão ir bem se estiver pesado, né? Ali eu tenho 16 opções de velocidade no câmbio, muito resistente, e que me deixa um caminhão forte e bem longo, rápido, se eu tiver leve. E eu acredito que eu vou aconselhar força e economia no mesmo caminhão, né? Ah, mas esse motor não é econômico. Mas se eu andar com giro baixo e uma velocidade alta, vamos supor, né? Ah, eu tô 80 por hora com 1000 RPM no motor, eu vou ter economia do mesmo jeito, porque o motor tem força para andar nisso, né? Vazio, né? Ou bem leve. E quando eu quiser carregar bastante peso, vou ter um caminhão forte em várias marchas, com bastante força para usar a força dele total e com peso. É lógico que um caminhão com peso nenhum vai ser econômico. Se eu botar 20 mil quilos num 1113 com motor 352, ele não vai andar nada, vai ficar muito peso para ele, puxa, eu já andei com um caminhão assim, mas é muito peso, não vai subir subida e vai consumir diesel, não muda nada. O consumo de diesel é o esforço exercido pelo motor. Se o motor trabalhar na lenta, ele não vai gastar igual, por mais que ele seja bem grande, ele não vai gastar igual um motor extremamente pequeno, todo acelerado, né?
é a questão de carro 1000. Aí você pega esse carro 1000 com desenvolvimento mais antigo, na cidade ele era muito econômico, mas na rodovia ele quase se acomodava andando na mesma velocidade que um carro 1.6 aí, ou 2.0 que seja. Porque você precisa exigir mais do motor para atingir aquelas velocidades que o outro com menos esforço atingia. Então, eu acho que é mais isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí. Eu posso ajudar aí meio pelo privado, passo contato aí, a gente conversa. Alguma dúvida a respeito do câmbio. E não mexi mais o caminhão de domingo para cá. Graças a Deus a direção ficou boa, parou aquela espumeira e jogando óleo para fora. Eu acredito que pode ser duas coisas: a ar no sistema, porque nós tirou o braço pitman, virou a direção ali para um lado para o outro, tirando o ar. Mas virar por virar, eu já tinha virado um monte de vezes, o caminhão andando e não saiu o ar. E eu acho que no dia que eu tirei aquela válvula que controla a pressão da bomba, ela pode ter ficado enroscada. Porque na hora de eu tirar, vocês vêem no vídeo lá da direção que eu mandei no domingo, tava enroscado, tive que pegar uma ferramenta para puxar ela. Daí o que acontece? Ela pode ter enroscado, ficado retornando o óleo direto e a bomba sem pressão nenhuma. E daí dava um fluxo muito alto pro reservatório retornando o óleo e a bomba não tinha força nenhuma. Daí eu mexi nessa válvula e tirei o ar do sistema tudinho e ficou zerado. Agora um dos dois era, né? Mas o mais importante é que ficou funcionando bem, ficou bem leve. E agora dá para nós ponhar pneu e ponhar os para-choque, ligar alguma sinalização e dar uma volta na rodovia com ele, né? Beleza? O vídeo acho que vai ficando por aí. Quem pode acompanhar até agora o final, agradeço aí a estar aí participando do canal. Se puder, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha com seus amigos aí, quem gosta de caminhão, e vai compartilhando para cada vez aumentar mais e nós poder estar divulgando aí. Agora, eu tá mexendo com alguma coisa com caminhão aqui, eu não trabalho com mecânica mais, né? Já me perguntaram nos comentários. Eu já fui funileiro, já trabalhei com mecânica de linha leve e agora mais mexo com coisa agrícola, às vezes maquinária agrícola. Algumas coisas eu faço, serviço, e faço essas manutenção com um caminhão meu, né? Às vezes algum amigo faz. Daí aparecendo coisa de caminhão eu vou estar postando aqui no canal. Não vou envolver outras coisas, né, da minha vida agora, outras manutenção que eu faço, mas essas partes relacionadas a caminhão vamos estar postando aí para você estar vendo. Beleza? Gostou do vídeo aí? Dá um like aí, compartilhe pro povo e até a próxima. Beleza?